Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero lhes convidar para comigo abrir a sua Bíblia no modelo que temos para essa tão especial estrutura ministerial que é a diaconia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os versículos 1 a 7, para a nossa breve reflexão e meditação nesse tão importante e especial momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para poder agradecê-lo, honrá-lo, homenageá-lo pelo fato do Senhor ter presenteado a sua igreja com essa mais nobre missão e tarefa exercida pela diaconia da igreja, os diáconos, nossas diaconisas. Diz assim o texto: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens que tenham boa reputação, seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Por instante apenas assentai-se, por favor. Meus irmãos, nós encontramos aqui nesse texto algo tão especial, onde a razão pela qual o Senhor abençoou a liderança da igreja naqueles dias, da igreja primitiva, o fato da separação dos diáconos para poder servir na área social, em especial aqui no texto, como é também nos dias de hoje, os órfãos e as viúvas, se deu pelo fato de um problema estar acontecendo, ter acontecido de maneira muito grave aos olhos daqueles que não eram judeus, em especial os gregos. Quando observaram que, à medida que a igreja crescia, problemas também surgiram no meio dela. E dentre esses problemas foi a área social, aonde acrescentava o Senhor à igreja todos os dias o número de salvos. Portanto, à medida que a igreja crescia, um problema estava surgindo. E esse problema era o descuido com a área social, o descuido e a atenção com aqueles que eram órfãos e viúvas. E por causa deste problema nasceu a solução, onde esses homens em reunião decidiram separar pessoas, 7 varões, 7 homens, que possuíssem características específicas e necessárias para o exercício pleno e com excelência desse tão nobre serviço que é o diaconato. E então, Senhor, a tua palavra nos diz que esses homens foram separados e a igreja continuou crescendo, como no versículo 7 encerra dizendo assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja continuou crescendo, o número de salvos continuou aumentando, o número de seguidores de Jesus foi se multiplicando, e esta área da igreja que era carente, ela foi preenchida com essa mais nobre função e missão que é o exercício do diaconato. É importante, eu quero destacar brevemente para finalizar, que nós temos ainda no Antigo Testamento
um modelo de estrutura ministerial tão importante que deveria ter seguido esse modelo na sua referência, o Novo Testamento, a igreja primitiva, mas não tiveram esse cuidado. E qual é esse modelo? Qual é essa estrutura ministerial que possuía o Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Senhor separou sacerdotes e levitas para cuidar dos trabalhos da casa do Senhor. Havia o sumo sacerdote, havia a classe de sacerdotes e havia os levitas, cada qual preenchendo o seu espaço e a sua ocupação para que o propósito de Deus fosse cumprido na sua totalidade. E dessa forma, a casa de Deus não era desamparada, o povo era atendido e a vontade de Deus se cumpria na história do povo que ele escolheu para a sua vontade. E nós temos aqui nessa noite a oportunidade de reconhecermos essa nobre e, repito, importante e especial missão que é o diaconato, que é servir, que é prestar o serviço com excelência na casa de Deus. Na casa de Deus, na obra de Deus, por mais que existe hierarquia, não existe o mais importante do que o outro. Todos são importantes, todos têm a sua devida função e responsabilidade. Da mesma forma que um pastor será cobrado pela função e a missão que Deus deu a ele, a diaconia também será cobrada na mesma proporção. Por isso, deixo essa palavra, que façamos a obra de Deus com excelência. Não podemos esperar ter tudo para fazer tudo para Deus, mas tudo quanto Deus nos tem dado, procuremos fazer com excelência para a glória e para a honra daquele que nos chamou para a sua maravilhosa e especial obra. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. E deixo aqui os meus parabéns, o meu reconhecimento aos diáconos e diaconisas pelo trabalho que vocês exercem, que Cristo continue acrescentando a vida de vocês cada vez mais graça, misericórdia e paz, para que o trabalho de vocês permaneça e um dia seja apresentado para o Senhor Jesus.